eu vou ler um simples resumo da ópera que foi feito pelo Senado Federal, que goza com a minha total vênia, né, que dá um entendimento àqueles que, porventura, não tenham tido oportunidade de ler todo o relatório ou de participar de algumas questões, e depois vou para os encaminhamentos finais. Problemas apresentados. Estimativas falhas. Estimativas que serviram de base para as propostas de reforma e tramitação no Congresso têm erros e imprecisões. Tomou como base um ano de forte recessão e parâmetros irrealistas, delineando um futuro caótico. Fraudes. A gestão para a concessão e manutenção de benefícios está sujeita a fraudes e erros que impactam negativamente as contas. Na maioria dos casos, os crimes não são praticados por segurados comuns, mas por quadrilhas especializadas. Desvio de recursos. Historicamente, os recursos previdenciários sofrem significativas apropriações por parte da União, resultando na destinação de dinheiro para outros gastos de interesse do governo. A DRU. Com a criação da DRU, desvinculação de receitas da União, uma parcela significativa dos recursos originalmente destinados ao financiamento da Previdência Social foi redirecionada ao longo do tempo. Empresas públicas. Além de ser do setor privado, as empresas públicas também têm acúmulo de débitos previdenciários que impactam o sistema. Além do setor privado, as empresas públicas também, caso da Caixa Econômica e outras empresas, também têm acúmulo de débitos previdenciários que impactam o sistema. A leniência. O Estado brasileiro é leniente com as empresas devedoras, as quais, por sua vez, beneficia-se de uma legislação permissiva. Isenções. Há, de parte do governo, uma recorrente prática de criação de mecanismos de isenção fiscal e parafiscal para empresas e entidades diversas, algo que também tem contribuído negativamente para as contas do setor. O refis. O parcelamento e o perdão de multas, de juros, de correções monetárias e de encargos legais torna-se algo recorrente, mesmo em período de prosperidade econômica. E essa prática tem se tornado uma constante com prejuízos da Seguridade Social. A diferença de tratamento. A legislação, que é generosa em conceder o perdão de dívidas e oferecer parcelamentos benevolentes aos sonegadores da Seguridade, não pode ser rigorosa com o corte da despesa de benefícios dos miseráveis e dos trabalhadores aposentados e pensionistas. Envelhecimento da população. As projeções do governo levam em conta um envelhecimento da população exagerado, ao passo que consideram um crescimento do PIB muito abaixo da média histórica nacional. Tais falhas exacerbam a previsão futura de necessidade de financiamento do regime geral da Previdência Social. Soluções propostas. Política de desoneração. O governo tem que reavaliar toda a política de desonerações e de denúncias fiscais e de renúncias fiscais, de tal forma que a contribuição equitativa de todos os segmentos econômicos impacte positivamente no resultado da arrecadação. Apoio às carreiras. A administração pública federal precisa apoiar as estruturas de arrecadação, cobrança da dívida ativa e de prestação de serviços aos segurados do regime geral da Previdência Social. Deve ainda ampliar os quantitativos de auditores fiscais dedicados à arrecadação do seguro social. Tecnologia. O Poder Executivo deve intensificar o uso das tecnologias de informação e inteligência na fiscalização tributária, de forma a aumentar a produtividade e a eficiência do fisco. Com relação à legislação, é necessário a urgente modernização da legislação que rege a execução fiscal. Desde 2009, tramita no Congresso o PL 5080, com essa finalidade. O Executivo deve requerer a urgência constitucional
para a tramitação da proposta que está parada na Câmara dos Deputados. Mutirão: o TCU, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal deve, em caráter emergencial, reforçar suas estruturas e promover mutirões para o julgamento de todos os recursos administrativos que envolvem contribuições sociais até o fim do ano de 2018. Combate a fraudes: é recomendável a adoção de estratégia permanente e integrada de combate às fraudes e crimes contra a Previdência, nos moldes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o ENCCLA, assim como a adoção de mecanismos de verificação e revisão periódica de benefícios. Extinção do Refis: a política de concessão de parcelamento de dívida, o Refis, deve ser revista. Isso aqui, palavra do próprio xerife da Receita Federal, Dr. Rachid, que bem colocou isso aqui. Na atual concepção, virou prática perniciosa e passou a representar um estímulo à sonegação e à livre concorrência, ao deixar os contribuintes adimplentes em desvantagem. Propostas legislativas: a CPI elaborou 2 projetos de leis e 3 propostas de emendas à Constituição que vão viabilizar alguma das sugestões apresentadas. Por não depender de iniciativa do chefe do Executivo, pode começar a tramitar de imediato, posteriori à aprovação desta CPI. Números: segundo o cálculo do Executivo, indica-se um déficit de 258,7 bilhões de reais. Segundo o cálculo do TCU, esse déficit seria de 240 bilhões de reais. Segundo o cálculo da Anfip 2015, esse não teria esse déficit, teria um superávit de 11,2 bilhões de reais. As justificativas da Anfip são baseadas principalmente com relação à DRU, 30%, que representa 62,8 bilhões em 2015. E 2, desconsiderar recursos resultantes de aplicações financeiras dos diversos órgãos da Seguridade Social. No entanto, a Anfip, sendo coerente com todos os cálculos, que nunca apresentou nenhum déficit, indica que em 2016, devido aos graves problemas que se houve em 2015, com a questão da paralisia do país, durante o impeachment, durante uma série de questões, e a falta de crescimento, que indica-se um déficit também, a Anfip, em 2016, de 58,99 bilhões. Só em 2016, portanto, verificou-se, segundo os cálculos da Anfip, esse déficit. O que há para se deixar claro, pessoal, é que nós, quando nos debruçamos, autorizados por 62 senadores dessa casa, a analisar e fazer uma CPI, nesses intensos 9 meses de trabalho, nós tivemos aqui um compromisso, senador Paulo Paim. Quero compromisso com a verdade. Quero compromisso de não passar a mão na cabeça de ninguém, doa a quem doesse. E que nós aqui tivesse apenas uma racionalidade, a racionalidade da verdade. Por isso que todos os documentos fazem parte dos anexos, todos os estudos fazem parte junto dessa CPI, que o relatório que é dessa altura aqui, daria dessa altura, se nós estivéssemos com ele todo completo aqui. Então, baseado nisso, a CPI vai da página 280 aqui no meu arquivo, até a página 318, só de conclusões finais da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social do Senado Federal. Essas conclusões, como um todo, apontam uma série de questões que eu, resumidamente, li ali naquele documento que o Senado Federal fez para colaborar.